Hora de entrevista importante aqui no Expresso. A CNN Brasil falou com exclusividade com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. É a primeira vez em que Guterres dá entrevista para uma emissora brasileira. Entre os assuntos, claro, a pandemia do novo coronavírus, a crise na Amazônia e também a necessidade de mudanças no Conselho de Segurança da ONU. Vamos acompanhar. Ele ocupa o mais alto cargo da diplomacia mundial. Foi alto comissário das Nações Unidas para Refugiados por 10 anos. É português, foi primeiro também presidente do Conselho Europeu. A CNN Brasil entrevista com exclusividade o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. E eu gostaria de começar a nossa entrevista falando dos 75 anos das Nações Unidas. A organização foi criada justamente num contexto de pós-guerra, para que não houvesse mais guerras. E nós vivemos a guerra da Síria, do Iraque, do Afeganistão, uma série de conflitos espalhados pelo continente africano. Na opinião do secretário-geral, o que deu errado? Em primeiro lugar, acho que é necessário dizer o que deu certo, porque esta é a primeira vez na história da humanidade que temos um período de 75 anos sem nenhuma guerra entre as grandes potências. Há muitos conflitos, como os que referiu, mas não nos esqueçamos do que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, do que tinham sido antes as guerras napoleónicas, as guerras da religião na Europa. Nunca houve décadas em que não surgissem conflitos entre as grandes potências. E durante este período de 75 anos foi possível evitar uma guerra, uma grande guerra, a Terceira Guerra Mundial, que muitos consideravam inevitável, ou até uma guerra nuclear, que muitos consideravam possível. E isso as Nações Unidas contribuíram largamente para o conseguir. Agora, se isso é verdade, é também verdade que se multiplicaram muitos pequenos conflitos, ou conflitos de média dimensão, como aqueles que referiu. E aí temos hoje uma situação difícil, e essa situação vem do seguinte facto. Nós vivemos um período que foi o período da Guerra Fria. Havia duas superpotências. Houve conflitos, mas esses conflitos eram de alguma forma controlados por elas. Quando as coisas pareciam fugir ao controle, esse controle era restabelecido. Depois tivemos, nos anos 90, um período de grande hegemonia americana, que também, de alguma forma, não vivíamos uma democracia mundial, mas não havia uma situação de igualdade à escala global, mas havia regras que mais ou menos todos se sentiam obrigados a cumprir. E quando as não cumprissem, havia penalidades fortes. Bem, hoje vivemos num período em que já não há nem uma bipolaridade, nem uma unipolaridade, há um certo caos, as relações de poder a nível internacional não são claras e há um sentimento de impunidade. Cada um entende que pode fazer o que quer. E se olhar para a Síria, ou se olhar para a Líbia, ou se olhar para o Iémen, verifica que os conflitos, sendo conflitos aparentemente civis, internos, têm uma série de outros atores envolvidos. E cada um faz o que quer e, como digo, não há ninguém que controle coisa nenhuma. E nós vemos extremamente em dificuldades para mediar esses conflitos e para conseguir trazer todos à mesa e procurar que todos sejam capazes de compreender que estas guerras se transformaram em guerras que ninguém ganha e que a única coisa a fazer é, de facto, um cessar-fogo e uma paz estabelecida, como eu apelei a seguir ao Covid, para todo o mundo. Vivemos, portanto, esta situação. É verdade que conseguimos evitar uma guerra de grandes proporções, mas é verdade que neste caos das relações internacionais temos enorme dificuldade em mediar os conflitos que existem, embora haja algumas realizações importantes que se devem sublinhar, nomeadamente nas operações de paz, países que estiveram em guerra, como a Libéria, como a Sierra Leoa, como a Costa do Marfim e muitos outros no Darfur, foi possível às Nações Unidas, com mediação e depois com operações de paz, fazê-las evoluir para novas democracias e restabelecer a paz e as condições para progressivamente se caminhar para o desenvolvimento.
Mas esses êxitos não nos fazem esquecer aquilo que disse e que é verdade. Nós temos uma multiplicação de conflitos que se interligam, vemos no Médio Oriente como tudo está interligado, que se ligam com um recrudescimento do terrorismo global, e tudo isso é uma ameaça séria à paz e à segurança, para a qual, infelizmente, o Conselho de Segurança que temos nas Nações Unidas, que, como se sabe, está muito dividido, e onde as relações entre as maiores potências nunca foram tão disfuncionais como são hoje, isso torna muito difícil resolver de uma vez por todas estes conflitos que vão proliferando por esse mundo fora e, sobretudo, em zonas como o Médio Oriente ou ainda partes do continente africano. Secretário, o senhor citou o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Há muito se discute a ampliação do Conselho para países como Brasil, Índia, Japão, Alemanha. O senhor acredita que isso vai acontecer algum dia? Há uma coisa. O Conselho de Segurança das Nações Unidas corresponde ao mundo que existia a seguir à Segunda Guerra Mundial. Esse mundo é hoje profundamente diferente. Isto é também verdade para outras organizações internacionais. Se virmos a repartição de votos e a composição das mesas do Fundo Monetário Internacional ou do Banco Mundial, também tiveram muita dificuldade em se adaptar aos novos tempos e às novas realidades da economia mundial. E o Conselho de Segurança que temos hoje, de facto, não corresponde ao mundo de hoje. Acho que, como o Kofi Annan disse, não haverá uma reforma das Nações Unidas se ela não incluir uma reforma do Conselho de Segurança. Sabemos que há muitas resistências a essa reforma, mas eu tenho encorajado os Estados-membros a um diálogo sério a esse respeito. O Presidente da Assembleia Geral tem tomado iniciativas para fazer com que esse diálogo prossiga. Até agora as divisões entre os Estados-membros não permitiram essa reforma, mas eu acho que a esperança é a última coisa que se perde. Há muitos líderes mundiais que resistem e que não aprovam, não dão suporte ao modelo das Nações Unidas, que representa a globalização e o multilateralismo. Como o secretário-geral lida com esses líderes? Em primeiro lugar, dizendo que com muita clareza que nós vivemos hoje uma situação de grande fragilidade. Temos um desenvolvimento científico extraordinário e, no entanto, um vírus, o Covid-19, que é microscópico, pôs-nos de joelhos. Nós não temos as alterações climáticas controladas e corremos um risco seríssimo em relação ao futuro do planeta. Nós temos no chamado ciberespaço uma situação caótica, sem regras, com graves ameaças. Mesmo a não proliferação nuclear, que muitos davam por garantida, está outra vez posta em causa. Ou seja, há fragilidades enormes no nosso mundo, que são agravadas pelas desigualdades profundas que existem entre países e dentro de cada país, e as desconfianças que isso gera entre governantes e governados e entre os diversos Estados. E nesta situação de fragilidade, é necessário compreender que se cada país tentar resolver os problemas por si próprio, nós não vamos a lado nenhum. E essa fragilidade acabará por nos ser fatal a todos nós. E por isso a pedagogia que procuro fazer, com humildade, é de dizer que face a desafios que são globais, a única resposta possível é global. Nós não precisamos de menos cooperação internacional, precisamos de mais cooperação internacional. Vejamos o caos criado pelo Covid-19. O Covid-19, que não foi respondido de uma forma articulada entre os vários Estados, veio de leste para oeste, depois veio de norte para sul, agora fala-se numa segunda vaga e continua a haver uma descoordenação na resposta e quem ganha é o vírus. Nós precisamos de mais cooperação internacional, precisamos de um multilateralismo mais forte, não de um multilateralismo menos forte, e se a soberania nacional deve ser respeitada, e é essencial, é um pilar fundamental das Nações Unidas e da sua Carta, a soberania não impede que os Estados cooperem e que partilhem os seus objetivos, as suas estratégias, o que é hoje indispensável para termos êxito se queremos derrotar o vírus, se queremos controlar o aquecimento global, se queremos pôr ordem no espaço digital, no ciberespaço e se queremos proteger-nos contra os riscos da proliferação das armas de destruição maciça. Secretário, o senhor falou da pandemia, que não houve uma resposta global estruturada para a pandemia. Falando especificamente de América Latina e Brasil, como o senhor avalia a resposta à Covid-19?
Eu penso que é indiscutível que os países do Sul tiveram muitíssimo mais dificuldade na medida em que não só têm um estádio de desenvolvimento económico menor, como têm serviços de saúde com maiores limitações. E por isso a América Latina está neste momento a sofrer um impacto muito dramático em relação à vida das pessoas, ao sofrimento das pessoas e em relação às economias dos Estados. E eu quero aqui oferecer toda a minha solidariedade, não me cabe a mim dar conselhos ou fazer comentários, cabe-me sim oferecer toda a minha solidariedade ao povo brasileiro e ao povo dos diversos países da América Latina e desejar que haja o mais depressa possível uma contenção do vírus e uma reativação das economias para poderem também responder aos desafios de desenvolvimento que a América Latina neste momento enfrenta. Eu sei que o tema emergência climática é um tema caro para o senhor. Em 50 anos, o homem matou 68% da vida selvagem. O desmatamento só aumenta. Qual a prioridade na preservação da Amazônia? Na preservação da Amazónia, como na preservação da natureza em toda a parte e na preservação das florestas em toda a parte. Tem-se falado muito nos incêndios na Amazónia e na desmatação na Amazónia, mas a verdade é que, se repararmos, no ano passado nós tivemos incêndios devastadores no Ártico, na Sibéria, na Groenlândia, no Canadá, em África, na Indonésia, e portanto estamos perante um fenómeno mundial em que a soberania dos Estados deve ser reconhecida, mas ao mesmo tempo tem que haver um esforço coletivo, quer para reduzir a perda de floresta, quer para reflorestar maciçamente, porque as árvores têm um papel decisivo. Não só quando ardem, isso tem um efeito negativo imediato na emissão de CO2 e no aquecimento global, mas ao desaparecer uma árvore, desaparece uma fonte de captação de CO2, uma fonte de proteção da natureza, e por isso eu fiquei muito satisfeito quando vi os presidentes da Bacia da Amazónia assumirem o ano passado um compromisso de que iriam trabalhar em conjunto para parar a desflorestação e para aumentar a reflorestação, e espero que esse compromisso conjunto se traduza na prática. Sei que esta é uma questão polémica e controversa, mas é muito importante que em todo o mundo o homem tem estado em guerra com a natureza. E a guerra com a natureza é uma guerra absolutamente suicida, porque a natureza responde e responde com uma enorme violência. Nós não vamos poder ganhar uma guerra contra a natureza. Nós temos que proteger a biodiversidade, estas espécies que vão desaparecendo e que algumas delas são vitais para a nossa própria saúde no futuro. Sabemos que isso é verdade. Temos que parar a guerra com a natureza, temos que conter as emissões, temos que atingir, e esse é o nosso objetivo, a neutralidade de carbono em 2050, para que a temperatura mundial não suba mais que 1,5 graus em relação ao período pré-industrial, porque se não fizermos isso, as consequências, que já hoje são devastadoras, podem ser absolutamente catastróficas. Secretário, vamos falar de desigualdade. Na Carta de Mandela, o senhor diz que a desigualdade define o nosso tempo. O que as Nações Unidas estão fazendo para virar esse jogo? E uma segunda pergunta: como as Nações Unidas vão convencer os líderes mundiais de que, na verdade, eles são os responsáveis por virar esse jogo? Em primeiro lugar, as Nações Unidas têm hoje, graças ao acordo que foi possível estabelecer a nível de todos os Estados em 2015, têm hoje um programa de ação que os Estados se comprometeram a adotar, que é uma verdadeira carta contra a desigualdade. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. Objetivo de erradicação da pobreza, objetivos em relação à educação, em relação à erradicação da fome, em relação aos aspectos de proteção dos mares, de proteção da floresta, as questões de saúde.
Para tudo isto foi possível, no quadro das Nações Unidas, definir um programa de ação. Estamos agora no início de uma nova década, que chamamos Década da Ação, para acelerar a concretização desta Agenda 2030, destes Objetivos de Desenvolvimento Durável, e devo dizer que muitos países adotaram este programa como os seus próprios programas de desenvolvimento. E hoje verifico que o próprio setor privado, que a sociedade civil têm vindo a aderir cada vez mais a esta perspectiva, que é, na prática, a perspectiva de combate à desigualdade. E, ao mesmo tempo, há uma coisa que é muito interessante para mim. A nível das empresas, havia a convicção, décadas atrás, de que a desigualdade era um fator de progresso, que era essencial à acumulação de capital e que a acumulação de capital era uma condição essencial para o desenvolvimento e depois, mais tarde, se redistribuiria de alguma forma e todos beneficiariam. Ora, a verdade é que hoje há um reconhecimento de todos os economistas e da maior parte das empresas, incluindo as empresas multinacionais, que a desigualdade se transformou num obstáculo ao desenvolvimento. Que o facto de haver tanta gente impedida de aceder aos mercados, impedida de responder às suas próprias necessidades, trava o investimento, trava o crescimento económico, trava o desenvolvimento. E por isso a desigualdade é não só uma coisa horrível para quem a sofre, é um prejuízo para todos. E creio que há cada vez mais governantes que o compreenderam e há cada vez mais governantes que estão disponíveis para lutar contra as tendências que inevitavelmente tentam ou de alguma forma puxam para que a desigualdade aumente. E há duas que são evidentes. A globalização teve aspectos extremamente positivos do ponto de vista do crescimento económico e da riqueza a nível mundial, mas a globalização contribuiu para as desigualdades. E o desenvolvimento tecnológico, hoje temos o chamado digital divide, as novas tecnologias criaram uma situação em que aqueles com menos qualificação, aqueles com menores qualificações e sobretudo os países que tenham níveis educativos mais baixos e capacidades menores, acabaram por ver as suas desigualdades acentuarem-se, porque as tecnologias que fazem com que muitos possam enriquecer de uma forma espetacular, e vemos isso nas chamadas empresas do mundo digital. Essas mesmas tecnologias fizeram destruir muitos postos de trabalho e criaram situações em que várias zonas, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, fala-se nos Rust Belts, onde tanto emprego se perdeu e tanta gente, tantos membros da classe média se viram de repente relegados a uma nova pobreza. E, portanto, estas tendências estão lá e é preciso contrariá-las, é preciso medidas positivas de investimento na educação, na formação, na reintegração no mercado de trabalho, na criação de novos postos de trabalho, medidas ao mesmo tempo para acabar com as discriminações de sexo, de género, as discriminações relacionadas com a etnicidade ou com raça, as discriminações relacionadas, por exemplo, com populações indígenas, um pouco por toda a parte, com pessoas com vulnerabilidades diversas, handicaps diversos. Há todo um conjunto de situações de vulnerabilidade que exigem uma resposta determinada em favor da igualdade e é essa a campanha que fazemos junto de todos os governos, mas também junto do setor privado, da sociedade civil, porque é essencial que todos aqui assumam as suas responsabilidades e, em particular, quando falo de governo, não falo só de governos nacionais. Os governos das cidades, os governos das regiões, dos estados, têm hoje um papel decisivo a desempenhar nesse domínio. Eu quero agradecer e eu não poderia deixar de pedir para o senhor uma mensagem para o povo brasileiro, para o cidadão brasileiro. O que o secretário-geral diria para a nossa população? Eu sou português e considero-me um irmão de todos os brasileiros. Quando fui primeiro-ministro, penso que contribuí muito para a aproximação das relações entre Portugal e o Brasil. Foi um período em que se intensificaram enormemente não só as trocas culturais, mas as trocas económicas e o investimento económico. E sempre considerei que para um país como Portugal, o Brasil devia ser uma primeira prioridade na sua política externa. E por isso eu quero desejar aos meus irmãos brasileiras e brasileiros
tudo de bom, que vençam o Covid e que o Brasil possa encontrar um caminho de prosperidade e, ao mesmo tempo, um caminho de maior igualdade e de maior realização humana para todas as brasileiras e todos os brasileiros. Secretário, eu agradeço a entrevista em nome de toda a CNN Brasil. Muito obrigada.